Beleza, galera? Vamos lá, gente. Aqui é o Jailson, aqui do Frei Gil. Tudo bem com vocês? Galerinha, nós estamos num período turbulento, nós estamos fazendo o possível para produzir conhecimento, levar conhecimento para vocês. E todos vocês do Frei Gil já estão recebendo as atividades não presenciais. Alguns professores estão, digamos assim, estão mandando atividades, estão passando conteúdo para vocês. E aqui no Frei Gil nós fizemos um canal do YouTube dedicado a justamente professores que estão produzindo conhecimento, estão produzindo conteúdo, passarem esse conteúdo para vocês. E essa nossa página no YouTube é dedicada a isso, é dedicada a todos os alunos, todos os professores que queiram produzir, que queiram adquirir conhecimento. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou nesse momento iniciando algumas aulas de algumas revisões para Enem, vestibulares, conteúdos da área de geografia. Como a minha área é de geografia, eu resolvi iniciar hoje com alguns conteúdos. E nós vamos começar a trabalhar biomas brasileiros. Por que biomas? Dentro da geografia nós temos a geografia geral, a geografia do Brasil, a parte física, a parte humana, e eu achei interessante compartilhar essas informações com vocês. Então nós vamos começar a trabalhar com os biomas brasileiros. Vamos tentar descobrir quais biomas brasileiros, quais são eles, certo, gente? É um conteúdo bem interessante, a galerinha aí do segundo ano, o pessoal que foram meus alunos em anos anteriores, devem lembrar alguns conteúdos que eu expliquei sobre biomas brasileiros, certo, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver, gente, é o conceito de bioma. Bioma, gente, pode ser definido pelo IBGE como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. O Brasil, por ter uma dimensão continental, uma grande extensão norte-sul, ele vai apresentar alguns elementos, alguns biomas diferenciados. A gente vai ter a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas Gaúchos. Esse mapazinho aí já mostra que cada região do Brasil ele vai ter uma característica natural diferenciada. Cada regiãozinha dessa que vocês estão vendo, esses grandes biomas brasileiros, quer dizer, essas 5 grandes formações naturais do Brasil, elas apresentam cada uma características próprias, apresentam cada uma delas elementos naturais próprios, como clima, relevo, vegetação, totalmente diferentes um do outro, certo, gente? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o bioma amazônico. Por que o bioma amazônico? Gente, o bioma amazônico é um dos maiores do mundo. A Amazônia, ela é a maior floresta equatorial do planeta. A floresta amazônica é conhecida como um abrigo da maior biodiversidade do mundo, pois nela podem ser encontradas milhares de espécies animais, vegetais e micro-organismos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios, os quais formam a maior reserva de água doce de superfície disponível no mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. O clima predominante na região amazônica, da região norte do Brasil, é o clima tropical, o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido, gente, ele é caracterizado por ser um clima quente e úmido, quer dizer, alto índice de pluviosidade, certo? Com uma grande quantidade de chuvas e temperaturas elevadas quase que o ano inteiro, tá ok? A extensão da floresta amazônica, ela compreende cerca de 42% do território nacional. É considerada a maior floresta tropical do mundo e está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de outros países sul-americanos. Esse bioma é o que possui a maior biodiversidade no planeta. O que é biodiversidade, gente? Biodiversidade é o conjunto, é a variedade de vida existente no planeta. Quais algumas características da Amazônia? É a maior floresta pluvial tropical do mundo, ocupa quase metade do território brasileiro.
possui uma das maiores biodiversidades, como eu acabei de falar, e ela é composta pelos maiores rios do mundo, como o rio Amazonas, principalmente, formado pelo Rio Negro e o Rio Solimões. E a vegetação amazônica ela é diversificada, é uma floresta densa, fechada. O que é uma vegetação densa e fechada? É uma vegetação que apresenta uma grande quantidade de espécies vegetais. Certo? E as suas plantas, em sua maioria, são plantas higrófilas. O que são plantas higrófilas? São plantas adaptadas ao ambiente úmido, a grande quantidade de água. Tá ok, gente? Isso é a floresta amazônica. Dando continuidade a isso, nós temos a região nordeste do Brasil, ela é caracterizada por um bioma ímpar. Que bioma é esse? O bioma das Caatingas. Gente, o bioma das Caatingas ele é um dos mais quentes e mais secos do Brasil, porque é uma região semidesértica, é uma região quase que desértica, por isso que o nome tem um clima semiárido. Em função do clima semiárido, a região onde se encontra a vegetação da caatinga costuma ser bastante seca, com espinhos e pouquíssimas folhas. No entanto, quando ocorrem as chuvas, ela se transforma rapidamente, ganhando um aspecto diferenciado, com árvores cobertas de folhas e pequenas plantas folhando o chão. A caatinga, gente, ela é caracterizada pelo clima semiárido, certo? Em sua maioria, os rios são temporários. O que são rios temporários? São rios que secam durante o período seco. A caatinga ela apresenta os menores índices de pluviosidade do Brasil. Só em 3 meses do ano as chuvas ocorrem. Em todo o restante do ano as chuvas não ocorrem. Então é uma região quente e seca. E ela é o bioma predominantemente do interior da região nordeste. Vamos lá, mais umas características da região da caatinga. A forte presença de arbustos com galhos retorcidos e raízes profundas. Presença de cactos e bromélias. A vegetação da caatinga é uma vegetação de cactácea, quer dizer, uma vegetação adaptada ao ambiente quente, ao ambiente seco. São plantas xerófitas. E a extensão do bioma da caatinga, ele ocupa cerca de 9,92% do território brasileiro. Em sua totalidade, ele está nos estados da região Nordeste, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas e Sergipe, são os estados da região Nordeste que apresentam o bioma da caatinga. Continuidade, vamos aos aspectos físicos. A vegetação, basicamente a caatinga é uma transição entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida, certo? A questão da hidrografia, os destaques são a bacia do rio Parnaíba, que faz a divisa do estado do Piauí com o Maranhão, e principalmente o rio São Francisco, que é um dos maiores rios do Brasil e é o único rio permanente que cruza todo o sertão nordestino. O clima predominante em boa parte da região da Caatinga é o clima semiárido, como algumas regiões mais próximas ao litoral, a gente vai ter destaque ao clima tropical, com verão úmido e inverno seco, certo? Com baixas médias térmicas e com baixas médias de pluviosidade. O cerrado brasileiro. Gente, o cerrado, ele é uma das formações florestais, das formações vegetais mais importantes do Brasil. É a formação florestal, característica principal do interior do Brasil, certo? O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. A sua área contígua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além dos encraves no Amapá, Roraima, Amazonas. Nesse espaço territorial encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A Bacia Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, o que resulta no elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Aquíferos, gente, são bolsões de água que estão no subsolo, tá ok? Continuidade, o que é o cerrado? A localização do cerrado, como eu acabei de falar, está aí melhor para vocês, está no Brasil Central.
O solo ele apresenta um desequilíbrio de nutrientes e apresenta uma densa rede hídrica. O clima predominante do interior do Brasil, do Cerrado brasileiro, é o clima tropical típico de interior, com alternância de 2 períodos, chuvoso e verão. Chuvoso no verão e secos no inverno. Quer dizer, o interior do Brasil, o Cerrado, ele só vai ter basicamente duas estações definidas, um verão e o inverno, quer dizer, um período seco e um período chuvoso. Uma das atividades humanas é a pecuária de corte, a pecuária normal. O cerrado é a vegetação típica de locais com estações climáticas bem definidas, certo? E umas vegetações que são as mais utilizadas para a questão da agricultura e criação de gado. O cerrado brasileiro ele é considerado uma savana, porque tem características próprias com a savana africana. Esse bioma ele vai apresentar características bem típicas, como ocupa 22% do território brasileiro, está no interior do Brasil, apresenta um mosaico de vários tipos de espécies vegetais, como palmeirais, florestas tropicais, apresenta uma biodiversidade com cerca de 11 mil espécies de plantas nativas, sendo 44% da flora endêmica, ou seja, exclusivas do cerrado, certo? O clima tropical típico do interior é um berço de grandes nascentes, certo? E apresenta uma fauna bem diversificada, assim como a fauna do cerrado, ela é diversificada. Já foram registrados 200 espécies de mamíferos, 800 de aves, 180 de répteis, 150 de anfíbios e 1.200 de peixes. Quer dizer, apresenta todo um mosaico bem estruturado e gigantesco do interior do Brasil, certo? Mata Atlântica. Dentre os biomas do Brasil, a Mata Atlântica, ela consequentemente, com toda certeza, ela é a formação florestal que mais foi agredida durante todo esse processo de desenvolvimento e crescimento urbano do Brasil. A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que corresponde a 15% do território brasileiro. Desde 1500, essa área vem sofrendo desmatamento, de queimadas e degradação do ambiente. É por isso que atualmente a vegetação corresponde a apenas 7% da sua mata original, como árvores de médio e grande porte, constituindo uma floresta densa e fechada. Quer dizer, a Mata Atlântica ela sofreu um processo de destruição do seu ambiente natural, certo? A localização geográfica dela, ela vai a sua vegetação original, ela é desde o Rio Grande do Sul até partes do Rio Grande do Norte. É uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta densa e fechada, fauna com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis, e ocupava uma área cerca de 13% do território nacional. Hoje, basicamente, esses 13% correspondem a só 7% daquilo que era originalmente, certo? Ela é uma floresta caracterizada pela influência do Oceano Atlântico. Por quê? Porque está no litoral brasileiro, ela vai sofrer influência do clima tropical litorâneo, certo? Sendo que boa parte da sua caracterização natural foi devastada devido a um processo de urbanização do Brasil, certo? E os climas predominantes, tropical úmido litorâneo, tropical de altitude e o subtropical. São os subclimas que influenciam essa região da Mata Atlântica brasileira. Dando continuidade, nós vamos para os Pampas gaúchos. Os Pampas, gente, os biomas do extremo sul do Brasil. Os Pampas são a formação florestal de clima subtropical. O que é o clima subtropical? É toda a região que está abaixo do trópico de Capricórnio, é chamado de clima subtropical. E esse clima subtropical possui uma vegetação específica, que são os Pampas gaúchos. Também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, ocupa uma área de 176,5 mil km², cerca de 2% do território nacional. É constituído principalmente por uma vegetação campestre, gramíneas, herbáceas e algumas árvores. Quer dizer, os Pampas gaúchos eles são constituídos por
uma vegetação rasteira, de pequeno porte. No Brasil, o pampa está presente no estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território gaúcho e também em territórios fora do Brasil, nos países da Argentina e Uruguai. Está aqui a localização geográfica do pampa gaúcho, certo? No extremo sul do Rio Grande do Sul, o clima é o subtropical, com 4 estações bem definidas, predominantemente no estado do Rio Grande do Sul. Pode ser um conjunto de ecossistemas muito antigos. O pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade. Por ser um clima subtropical, o clima subtropical dos pampas gaúchos, eles vão apresentar uma grande variedade de temperatura. A amplitude térmica do pampa gaúcho, do clima subtropical, vai ser muito grande. Nos invernos, a temperatura chega facilmente a 0 graus Celsius. Nos verões, as temperaturas chegam facilmente a 45 graus Celsius. Então, consequentemente, os pampas gaúchos eles vão apresentar a região do Brasil que mais vai apresentar uma amplitude térmica, que é a relação da temperatura mais alta com a temperatura menor de um determinado clima. Por último, nós vamos ter o Pantanal. O que é o Pantanal? O Pantanal é uma das maiores planícies alagadiças do mundo. O Pantanal é um bioma que abrange 2% do território brasileiro, com uma área total de 250 mil km². É conhecido por ser a maior área inundável do planeta e ocupa parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de parte dos territórios da Bolívia e do Paraguai. Por reunir espécies encontradas em todas as outras regiões e também por apresentar diferentes paisagens que ora se assemelham à Amazônia, ora se assemelham à Caatinga ou ao Cerrado, essa região também é conhecida como Complexo do Pantanal, porque é uma região que vai apresentar uma transição entre outros biomas brasileiros, como a Amazônia e Cerrado. As águas da planície do Pantanal seguem diretamente para o Rio Paraguai, que possui uma bacia hidrográfica com altitude pouco elevada e não ultrapassando os 100 metros de altura em nenhum de seus pontos. A planície pantaneira, a localização dela na região entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, clima tropical continental com altas temperaturas e uma boa quantidade de chuva. E o Pantanal ele é considerado uma planície de inundação, uma planície alagadiça, sendo que é uma das maiores planícies alagadiças do mundo e é considerada pela Unesco como uma área de patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Tá ok, gente? Então, esse é só um vídeo, gente, para a gente dar início a mais alguns materiais sobre os biomas do Brasil. Eu esclareci para vocês os principais biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas Gaúchos, para mostrar para vocês a importância de se conhecer essas paisagens naturais do Brasil. A gente conhecer nosso país, é necessário a gente conhecer, ter certeza de que ele é um país de dimensões continentais e que vai apresentar uma variedade natural gigantesca, certo, gente? Então, novamente, eu agradeço a todos vocês. Peço aos amigos, aos alunos, e quem não for também aluno do Colégio Frei Gil, que quiser se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal, gente, ativa as notificações, e é isso aí. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima, gente. Valeu, um abraço e se cuidem, gente. Um abraço a todos, foi um prazer. Valeu, gente, um abraço.